Sou grato ao destino por não ter virado jornalista agora, porque eu acho que é uma profissão meio besta hoje, né? Você fazer jornalismo, entrar numa faculdade de jornalismo hoje para quê? Para cobrir o quê? Para cobrir entrevista coletiva ou para ser setorista de perfil no Instagram, que é o que a gente tem hoje. Carta FC, uma produção Carta Capital. Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Carta FC, o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao futebol. Eu sou Leonardo Miazzo, editor do site da revista Carta Capital, e tenho o prazer de receber para esta edição Flávio Gomes, jornalista, escritor, professor, colecionador de carros, de carro velho. Piloto e colecionador de carros velhos, torcedor ilustre da Portuguesa de Desportos. Que é a minha maior qualidade. E um dos principais especialistas em automobilismo no Brasil. Carta FC é uma oportunidade de, olhando para o futebol, pensar, refletir sobre tantas questões impactadas diretamente por esse esporte. Nós passaremos por vários desses temas, Flavinho, mas gostaria de começar trazendo um dos que mais simbolizam essa ligação entre esporte, política, sociedade, que é a seleção brasileira. Estamos aqui há pouco mais de um ano da Copa do Mundo de 2026, vivemos ainda um processo de distanciamento do torcedor e da seleção por mil razões que nós podemos discutir aqui, e ao longo desses últimos 10 anos, vimos a camisa da seleção brasileira de futebol sendo apropriada por um movimento de extrema-direita que ganhou força no Brasil. Muitos avaliam que neste momento ainda é muito custoso torcer pela seleção brasileira e demonstrar a sua torcida pela seleção brasileira. Queria ouvir um pouco a sua reflexão sobre isso e qual seria o caminho para revertermos esse cenário. Pois é, a camisa amarela foi sequestrada, né, pela extrema-direita, e eu não vou dizer que é um caminho sem volta, mas essa relação de torcedor com seleção aqui no Brasil é uma relação que não encontra muitos paralelos, eu acho, em outros países. Eu fico vendo os nossos vizinhos aqui, Argentina. O argentino gosta da seleção. Sim. Ele se orgulha muito da seleção, ele torce loucamente pela seleção. Aqui no Brasil já tem muito tempo muito tempo mesmo, assim, eu tô com 60 anos, quer dizer, eu já vi muitas Copas do Mundo, muitas preparações de Copa do Mundo, já vi muito jogo da seleção. Eu morava no Rio de Janeiro quando a seleção só jogava no Maracanã, quando a seleção jogava no Morumbi, quando a seleção jogava no Rio Grande do Sul, em Minas, o tanto de gente que torcia contra a seleção brasileira, né? Por razões, como você disse, das mais diversas naturezas. A gente pode lembrar que nos anos 70, 80, havia muita gente que torcia contra a seleção brasileira por questões clubísticas. Porque não convocou fulano no meu time, porque a CBF é no Rio de Janeiro, porque só carioca manda nessa seleção. Aí vinha jogar aqui no Morumbi, era vaia para todo lado. Teve um jogo, famoso jogo, e é recente até, que os torcedores jogavam as bandeiras no gramado e tal. Então, a seleção brasileira nunca foi uma unanimidade no sentido de paixão, eu acho. Mas sempre, a cada 4 anos, muito por conta de mídia, de televisão, de ufanismo, que vem lá de trás, dos anos 70, da ditadura e tudo mais, parece que o Brasil meio que se convence de que todo mundo tem de torcer pro mesmo time. E quando a coisa vai dando certo, as pessoas vão abraçando a seleção, né? E quando dão errado, que é o que tem acontecido nos últimos anos, as pessoas passam a odiar mais ainda a seleção brasileira. É um caso de ódio e amor muito, muito esquisito esse do torcedor brasileiro com a seleção. Agora, a questão da camisa amarela é séria. Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma bobagem, um detalhe. Eu, por exemplo, hoje sou incapaz de vestir uma camisa amarela. Eu já não torço muito para a seleção brasileira faz bastante tempo, porque torcer, eu torço para a Portuguesa. Para mim, o resto realmente exatamente. Não, e não me importa muito mesmo. Eu não gosto desse ufanismo, dessa postura, muitas vezes, do brasileiro, incluindo mesmo assim, a imprensa brasileira, a mídia brasileira, de que nós somos melhores, nós somos isso, nós somos aquilo, o Brasil tem uma camisa gigante, não sei o quê, porque quase sempre isso
caminha para o desrespeito aos adversários, né? E eu acho isso muito deselegante, assim, eu não gosto da maneira como o jogador brasileiro se comporta, o treinador brasileiro se comporta. Cara, tem coisa mais pavorosa do que aconteceu em 2014 aqui, a Copa do Mundo aqui no Brasil, a postura do Parreira, do Felipão, dos dirigentes da CBF, diante de uma catástrofe esportiva, que foi a derrota, né, pro 7-1 e tudo mais, mas não, o nariz empinado, o queixo empinado. Então, assim, eu não ligo muito para a seleção brasileira. E, de qualquer forma, é uma pena que esse símbolo da seleção brasileira tenha sido, do futebol brasileiro, que acaba sendo, a camisa, tenha sido sequestrado por uma metade do país que a gente olha e fica com raiva de ver essas pessoas usando um símbolo que, de alguma maneira, é um símbolo que representa o Brasil, que representa o país, né? É muito triste que isso tenha acontecido. Se eu virasse presidente da CBF, eu mudaria a camisa da seleção brasileira. E é muito louco, porque o amarelo, cara, o amarelo foi a cor das diretas, né? Se você olha as fotos de 84, durante todos os grandes comícios, é verdade que muitas estão em preto e branco ainda, mas a gente via que aquela era a cor predominante. O amarelo era realmente uma cor alegre para o Brasil. E hoje ela ganhou um tom sombrio, é uma tristeza. E tem um agravante em relação a isso, Flávio, quando expoentes da seleção brasileira se aliam também à extrema-direita. É o caso do Neymar, por exemplo, que é o maior jogador, o principal jogador desta geração ainda da seleção brasileira. E eu quero aproveitar esse gancho para tratar da junção entre essas superestrelas do futebol e esse fenômeno das redes sociais, porque as redes sociais potencializam a voz de personagens como Vinícius Júnior, por exemplo, que se converteu num grande símbolo da luta contra o racismo no futebol, mas o silêncio de alguns jogadores também fala muito alto. Por exemplo, gravamos este podcast no momento em que o Supremo Tribunal Federal começa a analisar de fato a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. Praticamente nenhum jogador brasileiro, eu não me lembro de nenhum jogador brasileiro de relevância ter se manifestado a respeito disso. Como também não me lembro de jogadores brasileiros de impacto se manifestarem sobre o negacionismo na pandemia. Não é algo exclusivo de jogadores brasileiros, mas aqui isso é muito latente. Como você vê essa incapacidade ou essa dificuldade de jogadores se posicionarem sobre esses temas? E não é novo. Os atletas brasileiros, e de quase todas as modalidades, historicamente, acho que nunca se posicionaram sobre nada relevante. A verdade é essa. Com raríssimas exceções. Com as exceções de sempre que a gente pode citar aqui, vai contar nos dedos e vamos voltar a Sócrates. Vamos botar Sócrates, vamos falar do Afonsinho, lá nos anos 70, vamos falar da Ana Moser, do Casagrande, do Vladimir. Citamos três aí da democracia corintiana, que foi um movimento único na história do esporte, não é nem do futebol, do esporte brasileiro, um movimento único de engajamento de um clube ou de um grupo de esportistas, de engajamento a uma questão que era muito relevante na época, que era a democracia, que era a volta do país à democracia. No mais, cara, quando o atleta se mete com política, geralmente se mete com a direita. A gente pode olhar aí, por exemplo, o Oscar Schmidt, que era um malufista. A gente olha a posição, por exemplo, que manifestada em redes sociais de pilotos de automobilismo, que se manifestam politicamente mais do que os jogadores. Por que isso? Porque eles sabem que estão falando para a bolha deles, que é uma bolha de direita, é uma bolha conservadora, é uma bolha, hoje, a gente usa isso como, esse termo, infelizmente, ele vai ter de entrar nos dicionários, até que seja excluído de novo, que são bolsonaristas mesmo, né? Então, o jogador de futebol acho que tem muito medo de se posicionar. Tem muito medo de se posicionar porque o futebol também é um meio muito, muito conservador, é um meio muito patriarcal, né, no sentido também de você ter hierarquias nos clubes, nas entidades e tudo mais. E a gente tem uma massa de jogadores que são originários de camadas
menos favorecidas socialmente, que tem essa relação de patronato mesmo, né? Eu falei patriarcado, mas na verdade eu queria falar outra coisa. Eu falei patronato mesmo. Então os jogadores têm medo de se posicionar e muitas vezes não tem posição mesmo, né? E aí aparece um sujeito como o Neymar, que claramente enriqueceu e passou a conviver com uma outra camada da sociedade brasileira e internacional que é muito mais de direita do que de esquerda, e isso acaba fazendo com que o cara reproduza um pouco esse pensamento vil, né? Esse pensamento egoísta tal da direita global, a gente pode dizer. E eu fico, cara, eu me sinto muito desamparado quando a gente vê como no esporte, que é assim, a área que eu trabalho há muito tempo e tal, ninguém tem posição firme e importante sobre coisa nenhuma. E quando alguém se mete a falar, fala besteira. É uma desgraça, cara. Isso é uma desgraça. Então, queria aproveitar, você pincelou, né, o cenário no automobilismo também, mas queria me estender nisso, porque o Flávio Gomes é um dos maiores especialistas em automobilismo no Brasil, um dos principais experts em Fórmula 1 no país. E nós citamos aqui essas figuras do futebol, Flávio, mas na Fórmula 1 isso também é muito latente, puxando, por exemplo, para personagens importantes como Emerson Fittipaldi, como Nelson Piquet, e até para figuras bem menos expressivas ou inexpressivas como Lucas de Grassi, também são personagens que, quando se manifestam, costumam se alinhar ao discurso da extrema-direita, né? Como é essa discussão na Fórmula 1? A Fórmula 1 ela é um esporte que está completando 75 anos e que, ao longo da sua história, ela simplesmente ignorou aspectos políticos de países onde ela foi correr, que hoje a gente considera inaceitáveis, né? E sempre foram, na verdade, mas aqui, hoje, se a Fórmula 1, por exemplo, estivesse correndo como ela correu na África do Sul na década de 70, 80, acho que a Fórmula 1 seria cancelada, com toda razão. E ela não era cancelada nessa época. Ela corria no Brasil, na ditadura militar, corria na Argentina, na ditadura militar, corria na África do Sul, no regime do apartheid. Hoje, ela corre na Arábia Saudita, ela corre no Bahrein, ela corre nos Emirados no Catar, que são países, nações também, que a gente pode apontar o dedo tranquilamente para as suas características muito claras de desrespeito aos direitos humanos, à igualdade de gênero e uma porção de coisas. A Fórmula 1 não liga para isso. Muito recentemente, que a gente teve, podemos contar nos dedos, 2 pilotos, de novo, a gente conta tudo nos dedos no esporte, 2 pilotos que passaram a se manifestar de uma maneira muito veemente, muito forte, em relação a várias questões, né? Como homofobia, como direitos humanos, novamente, como o meio ambiente, etc. e tal, que são o Lewis Hamilton, da questão racial também, e o Sebastian Vettel, o alemão que já parou de correr, né? O resto, cara, é todo mundo um zero à esquerda total em termos de se posicionar a respeito de qualquer coisa, de qualquer assunto. No Brasil, isso é pior ainda, porque a gente tem expoentes do esporte, do automobilismo, que já não escondem mais as suas tendências fascistoides. O Emerson é um deles. O Emerson Fittipaldi se lançou candidato ao Senado na Itália pelo partido como é que ela chama? Da Giorgia Meloni. Da Giorgia Meloni, que é um partido Irmãos fascista, que não tem outro nome. Não tem outra designação. É um partido fascista. E aí a gente começa a olhar para trás e começa a se lembrar que, puxa vida, como é que esses caras fizeram, a família Fittipaldi fez uma equipe de Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Nós estamos falando da década de 70, metade da década de 70, auge do regime militar. Se alinhando à ditadura, sim. Não há
Não há outra explicação para as condições que se apresentaram aqui no Brasil para se fazer uma equipe de Fórmula 1. Foi graças a isso. Esse Lucas de Grassi é um neoliberal que beira o ridículo que ele fala. Primeiro que é um piloto ruim, mas isso tanto faz. O cara podia ser ótimo, podia ser o melhor piloto do mundo. E pilotos ruins poderiam ter ótimas posições. Não, esse cara é um bolsonarista explícito, é um antipetista, é um anti-esquerda, ele é o protótipo daquilo que a gente chama de bolsominion, né? Ou de bozo. E é um bozo mesmo. Então, cara, de novo, e isso a gente vê em vários pilotos, né? Vê com Felipe Massa, suas manifestações. Aí você pega as categorias monomarcas aqui no Brasil, o pessoal que corre de Porsche, o pessoal que corre de Mercedes, que são pilotos amadores, não são pilotos que ninguém nunca vai saber o nome deles, mas é um ambiente, um ambiente onde tem gente que corre com um carro com a bandeira do Brasil e pedindo anistia, sabe, para os golpistas do 8 de janeiro. É um ambiente podre, cara, nesse sentido, né? Mas também não é uma surpresa, porque o automobilismo é um esporte de rico, é um esporte caro, e como a maior parte do esporte brasileiro, ele é muito conservador também, é muito alinhado aos valores conservadores. Eu queria ouvir em relação a isso, você citou há pouco o termo bolha para se referir aos espectadores da Fórmula 1, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, porque nós tivemos, pouco antes do início da atual temporada, um episódio que gerou muita repercussão. O narrador Sérgio Maurício, da TV Band, ofendeu diretamente a deputada federal Erika Hilton. Inicialmente ele chegou a dizer que o perfil não era dele, era um argumento bem curioso. Não, curioso é mentiroso. E rapidamente ficou muito claro que não era verdade, claro, que o perfil era dele. E aí ele soltou um pedido de desculpas bem protocolar a, entre aspas, quem tenha se ofendido, fecha aspas. O famoso quem me conhece sabe. Exatamente. E aí a Band, num primeiro momento, afastou esse narrador das transmissões da pré-temporada, mas depois decidiu mantê-lo como titular da cobertura da Fórmula 1 neste ano. E teve, como eu disse, uma enorme repercussão nas redes sociais, mas furou a bolha da Fórmula 1. Fosse restrita a bolha da Fórmula 1, talvez não tivesse uma reação tão grande, mas isso furou a bolha, gerou uma grande comoção e uma grande cobrança à Band para que ela revertesse essa determinação. Queria ouvir um pouco da sua avaliação sobre como esse episódio caiu na Fórmula 1, na bolha da Fórmula 1 e o que isso explica sobre o público que acompanha esse esporte em geral no Brasil. Primeiro, a bolha, essa ferida, digamos assim, já se fechou. Ninguém mais está falando desse assunto. Isso foi muito rápido. Foi muito, muito breve essa repercussão negativa daquilo que ele disse. Houve um pequeno movimento e que me pareceu bem interessante. É porque hoje tem muito perfil de Twitter, de Instagram, tal, de molecada que produz, como se diz hoje, conteúdo sobre um monte de coisa. Sobre Fórmula 1 também. Então, houve, nesse pequeno nicho, há uma meia dúzia, 10 perfis que estão tanto no Twitter quanto no Instagram, molecada, e que se posicionou muito contra a favor da demissão do cara mesmo e tal, com nota de repúdio coletiva. Eu achei muito bacana isso, achei que o nosso mundo não está totalmente perdido ainda. Mas, cara, eu também tenho rede social, eu também publico coisa, eu também escrevo textos, e quando você entra nas áreas de comentários das pessoas que seguem automobilismo, que nem sempre me seguem porque sabem como eu sou e já me descartaram, mas ainda assim aparecem de vez em quando para me xingar, para essa coisa toda. Cara, é deprimente, porque eu não vou ter um número para te dar, mas houve essa pequena reação desses pequenos perfis, mas a imensa maioria das pessoas que acompanham automobilismo acham que o Sérgio Maurício estava certo. Acham que é mimimi da esquerda, essas expressões que a gente não aguenta mais ouvir, isso é mimimi e não sei o quê, papapá. E como hoje essas redes sociais não reprimem discursos homofóbicos, transfóbicos, racistas e etc, fascistas e tudo mais, essas pessoas se sentem totalmente à vontade para expressar o que são. Racistas, fascistas, homofóbicos, transfóbicos e tudo mais. A Bandeirantes mostrou nesse episódio, e é uma decisão do dono, eu sei que é, porque eu sei como aconteceu,
que transfobia e homofobia não são questões relevantes para a emissora. Tudo bem, o seu principal narrador do principal evento que você tem, ser uma pessoa que se manifesta assim. E não se trata aqui de cancelamento, sabe? O cancelamento por uma opinião, eu não gosto de X, eu não gosto de Y. O cara foi ofensivo, o cara foi agressivo, o cara foi quase criminoso, porque o tipo de injúria que ele estava ali referendando, uma postagem de uma outra pessoa que eu não sei quem era um negócio, aquilo era pavoroso, aquilo assim, o cara tá na cadeia, sabe, o cara que fez aquela postagem inicial, e esse sujeito vai lá, não, e ok, é isso mesmo, e chama a Érica de uma coisa, né? Cara, assim, se eu tenho um funcionário desse na minha empresa, eu demito imediatamente. E não é só pela manifestação, não é só pela repercussão. É porque eu não teria nenhum interesse, não tenho nenhum interesse se querem conversar com uma pessoa assim, né? Então, porra, eu não sabia que esse cara era assim, por isso que eu contratei, agora que eu tô vendo, né? Então, puta, vai pra rua, na hora. É o que eu faria. Eu não tô aqui sendo ombudsman da emissora, do canal. O fato é que o recado que o canal passa, que a direção do canal passa, essas questões para nós não são importantes. O que como eu disse, é deprimente. É deprimente. Porque não foi a primeira e nem a última talvez tenha sido manifestação dele, porque ele apagou todas as contas. Mas esse cara vem fazendo isso reiteradamente há muito tempo. Sabe? Porra, aí, cara. E isso. Essas manifestações radicais de extrema-direita, parece que a mídia tradicional, chamada mídia oficial, como a gente diz, ela parece que tolera. Mas as manifestações de esquerda não. Né? É muito louco isso, porque quando a Bandeirantes pegou a Fórmula 1, agora em 2021, né? Obviamente, meu nome foi um nome cogitado, porque eu estou na Fórmula 1 há muito tempo, já fiz televisão, já fiz rádio e tal. Um dos argumentos para nem sequer conversarem comigo, é porque eu sou uma pessoa muito perigosa, segundo a direção da empresa. Eu sou perigoso? Posso até ser mesmo. Eu sou um cara bem radical, sou um cara bem bocudo e tudo mais. Agora, um cara como esse não é? O meu discurso jamais vai ser um discurso de discriminação, um discurso criminoso, né? Eu posso ser um cara de esquerda, eu posso ser um cara chato, eu posso ser um comunista, o cacete, mas eu não cometo esse tipo de crime. Eu não sou um cara que discrimina, eu não sou... E esse tipo de pessoa para essas empresas não tem perigo nenhum. É muito louco isso. Mas tá tudo bem, viu? Não é que eu queira trabalhar lá, não. Já não vou. Eu trabalhei já na Bandeirantes, não vou trabalhar de novo. Eu tento saber, sei de tudo. Mas é muito louco o peso que se dá para o radicalismo da direita, né, e o chamado radicalismo da esquerda. E a gente vai tratar sobre os seus passos recentes na carreira, Flavinho, mas queria aproveitar um gancho que você citou há pouco sobre as redes sociais. Quem acompanha esporte nas redes sabe dessa avalanche de perfis que se apresentam como jornalísticos, mas não são. São tocados muitas vezes por adolescentes, por jovens. E para o público em geral, muitas vezes pode-se apagar essa linha que separa o jornalista desse influenciador de clube ou influenciador do esporte. Até as equipes de Fórmula 1 têm os seus perfis de fãs no Brasil. E apaga-se essa linha entre um jornalista que tenta levar adiante um trabalho sério e essas páginas que, em busca do engajamento, não têm o menor compromisso com a qualidade, com a veracidade da informação. E em um tema que engaja tanto, que desperta tanta paixão como o esporte, como é o futebol, como é o automobilismo, isso ganha ainda mais peso, gera ainda mais impacto. Você é um cara que passou a usar mais as redes sociais, né, e hoje está presente em todas as redes sociais. Como você tem visto esse movimento? Cara, eu acho que essa guerra está perdida, infelizmente, porque as pessoas hoje confundem, e acho que esse caminho não tem volta, confundem rede social com jornalismo. Confundem comunicação com jornalismo.
não são a mesma coisa, né? O cara que tem um perfil no Instagram, tem um canal no YouTube, ele não está necessariamente fazendo jornalismo, ele está produzindo conteúdo. O conteúdo, que é uma palavra que serve para qualquer coisa, entre os diversos conteúdos possíveis de se produzir hoje com uma câmera na mão, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, no TikTok, sei lá o quê, você pode produzir conteúdo jornalístico, né? E você pode produzir conteúdo de coisa nenhuma, que é o que a imensa maioria faz. Só que isso virou uma grande confusão hoje. As pessoas acham que qualquer coisa que elas veem nas redes sociais equivale a uma informação produzida, por exemplo, por um jornalista com método, com cuidado, com consequências, com responsabilidades e etc. e tal. Então, o produtor de conteúdo de rede social, ele tenta fazer o que o jornalista faz sem o ônus do jornalismo. Porque fazer jornalismo é difícil. Fazer jornalismo não é você ligar uma câmera e sair falando, não é ficar copiando coisas que a imprensa tradicional produz e você reproduzir, você replicar como se aquilo fosse uma produção sua e tudo mais. Então virou uma grande confusão, você não sabe hoje, eu sei, você sabe, muita gente sabe, mas a imensa maioria das pessoas hoje não sabe o que é informação jornalística e o que é desinformação, o que é mentira. Eu detesto usar essa palavra, essa expressão fake news, porque fake news nada mais é do que mentira, né? E isso tudo hoje tá tudo no mesmo saco, tá tudo no mesmo balaio. E a gente, nós jornalistas, acho que nós não conseguimos. Isso não é eu não estou botando a culpa na gente, na imprensa, mas nós não conseguimos nos diferenciar mais dessas pessoas. Por quê? Porque é uma batalha desigual. São milhões de pessoas contra dezenas, né? E porque são milhões produzindo um monte de coisa sem nenhum tipo de responsabilidade e dezenas querendo ainda fazer jornalismo, gerar informação, produzir informação com alguma responsabilidade. E essa batalha está perdida numericamente. A gente não vai conseguir reverter esse quadro, porque às vezes a gente na imprensa, no jornalismo, fala, puxa vida, mas uma hora as pessoas vão saber distinguir o que é verdade, o que não é verdade, etc. e tal. Eu acho que a gente não consegue mais ganhar essa luta. É muito triste isso que eu estou falando, porque eu sou jornalista, é como viver a quase extinção da nossa profissão. Mas é uma realidade, Então, assim, eu vejo com péssimos olhos esse formato hoje de cobertura jornalística, que parte dos influencers, dos blogueirinhos, dos instagramers, tiktokers, sei lá o quê, que torcem para um determinado clube. Esses clubes, no futebol, os clubes estão atendendo a essas pessoas e não mais a imprensa, porque inclusive em coletivas de imprensa. Cara, é ridículo. A imprensa, a boa imprensa, ela geralmente é bastante inconveniente, ela é bastante questionadora e tal. E hoje é incômodo para as instituições, para os clubes, para as equipes de Fórmula 1 e tudo mais, o cara, ou a mulher, o jornalista, em geral, que questiona alguma coisa, né? Então nós estamos vivendo hoje uma era de não é nem jornalismo, mas de comunicação, porque eu não chamo isso de jornalismo, de comunicação chapa branca total. Não tem mais furo de reportagem, não tem mais entrevista, não tem mais cobertura, não tem. No futebol você não pode assistir um treino, você não vai. Na Fórmula 1 é só entrevista coletiva, tudo com hora marcada. Você não encontra um cara, um piloto jantando, você não pode sentar com ele para conversar e tal, porque vai ter um assessor que não vai deixar, só naquela hora e tal. Então, E você viveu um outro momento do futebol, né, Flavinho? Vivi no futebol e na Fórmula 1 também. Também na Fórmula 1, acesso aos disso sim, sou grato ao destino por não ter virado jornalista agora. Porque eu acho que é uma profissão meio besta hoje, né? Você fazer jornalismo, entrar numa faculdade de jornalismo hoje para quê? Para cobrir o quê? Para cobrir entrevista coletiva ou para ser setorista de perfil no Instagram? Que é o que a gente tem hoje. Enorme maioria do noticiário produzido sobre jogadores de futebol, por exemplo, tem como origem as redes sociais dos próprios jogadores.
né? Então, cara, puta que pariu, você ser setorista de Instagram, cacete, eu não quero, mas felizmente eu vivi uma era um pouquinho não, bem diferente, uma era bem diferente em que a gente corria atrás da informação, a gente era realmente, a gente reportava aquilo que a gente estava vendo e não aquilo que as pessoas querem que você diga apenas. Então é um momento super triste do jornalismo. Flavinho, para virar a página momentaneamente das redes sociais, eu quero aliviar um pouco o clima, para mim, não para você, porque eu quero perguntar de onde surgiu essa história de a comunidade de fãs do Ayrton Senna ter um problema tão grande com você e qualquer comentário seu sobre o Ayrton Senna gera uma repercussão gigantesca. De onde surgiu essa história, cara? É simples, é simples. Nesse país de raciocínio binário, as pessoas têm essa tendência aqui no Brasil. Se você não fala super bem, automaticamente quer dizer que você está falando mal. É quase um silogismo aí. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, se alguém me pergunta assim, o melhor piloto da história para você, e eu falo que foi o Schumacher, isso automaticamente na mente estreita da maioria das pessoas, significa que eu estou dizendo que o Senna era ruim, ou que eu não gosto, vão a esse limite, que eu não gosto do Senna, né? E aí é muito fácil criar uma cadeia, uma corrente de ódio, de haters, assim. Cara, eu atribuo isso à burrice das pessoas, basicamente. Porque eu cobri Fórmula 1 viajando. E no caso do Senna, mais especificamente, eu comecei a fazer Fórmula 1 em 88, na Folha, porque ele estreou na McLaren. E fui até a morte dele. Então, durante esses 6, 7 anos, eu convivi com o Senna, nunca tive nenhum atrito, nenhum problema, muito pelo contrário, a gente se divertia, eu não era amigo do Senna, como era o Galvão Bueno e tal. Mas, porra, eu trabalhava no maior jornal do país, também na maior rádio antigamente, que era uma rádio, hoje não é mais, na Rádio Jovem Pan, que às vezes me envergonho de ter passado por lá, mas não naquela época, e o cara era o maior piloto do país. Então a gente tinha um relacionamento hiper amistoso, respeitoso, profissional e tudo mais. Agora, ele morre daquele jeito que morreu, vira um santo, vira um deus, e alguém me pergunta alguma coisa, e se eu falo para você, não, o cara não era um santo nem em Deus, parece que você está falando mal do sujeito. Quando eu nunca na vida falei mal do Senna, mal nesse sentido mais... comezinho né? Ele era isso, ele era aquilo, ele era chato. Não, nunca me meti a falar sobre a personalidade do Senna. Assim, o que me interessava na época era o que ele fazia na pista, como ele corria e tudo mais. Agora, a maneira como se comportam os seus fãs mais fanáticos mesmo. Essa que eu brinco com a Santa Igreja da Sexta Marcha, né? Porque ele ganhou uma corrida com a Sexta Marcha, né? Puta, que bela merda. Tava 50 segundos na frente do segundo colocado. E aí você fala isso, aí as pessoas acham que eu tô falando mal. Não estou falando mal, eu estou analisando o que aconteceu numa corrida. Aí ele ganhou a corrida com uma sexta marcha. O Schumacher fez segundo com uma marcha só também durante a corrida inteira. E daí? Virou herói por causa disso? Desfilou em carro de corpo de bombeiro por causa disso? Não. Essas coisas acontecem no automobilismo, né? Quem corre sabe como é que são as coisas. Mas tudo que o Senna fez parece que tudo era um ato de heroísmo, tudo era uma epopeia, tudo era uma odisseia. E isso, a Rede Globo tem muita responsabilidade nisso, claro. A maneira como tratava o Ayrton e tudo mais. Então é isso. Assim, por que me odeio? Me odeio porque eu não fico aqui dizendo que tudo que o Ayrton fazia era lindo, que tudo que ele nunca errou na vida, que ele era o único piloto do mundo dedicado e esforçado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele era dedicado e esforçado? Era. O Alessandro Nannini, que corria com ele, era a mesma coisa. Todo mundo, esportista, atleta, você conhece algum que não se esforça, que não se dedica, que não treina, que não queira ganhar, mas parece que ele tinha o monopólio da virtude, sabe? E quando você chega para as pessoas e fala assim, escuta, não era só ele que gostava de que era assim. Parece que você está ofendendo, né, as pessoas. Então, mas eu convivo com isso, cara, numa boa, assim. Eu já tiro de letra porque
É porque, assim, é gente chata, é gente aborrecida pra cacete e tal. E eu não tenho muita paciência mais com gente burra, de verdade. Flavinho, quero voltar brevemente ao ponto anterior sobre o qual falávamos, o jornalismo esportivo. Eu me recordo de crescer acompanhando vários programas da ESPN, dos quais você participava esporadicamente, ou dos quais você era membro titular. Me lembro do Bate-Bola, do Limite, do Pontapé Inicial, Histórias do Esporte. E tudo isso não é, do ponto de vista histórico, algo muito antigo. Estamos falando de 10, 12 anos atrás, ainda sob a gestão do José Trajano na ESPN. E mudou muito a cara do jornalismo esportivo de lá para cá. Hoje parece muito mais cômodo juntar 2, 3, 4 pessoas, colocá-las num estúdio e discutir durante todo o dia os mesmos temas, basicamente, do início do dia até o fim do dia. E você disse que essa é uma batalha perdida. Mas primeiro eu queria ouvir se você considera de fato que houve essa mudança drástica e para pior, especificamente do jornalismo esportivo, e se você atribui isso apenas ao fenômeno das redes sociais, porque você falou de setoristas de páginas de redes sociais. É um fenômeno só explicável pela emergência das redes sociais ou tem algo mais aí? Acho que tem alguma coisa a mais. Acho que essas coisas, essas grandes mudanças, né, a gente não consegue explicar usando apenas uma razão, um motivo, né? Porque são processos que acabam acontecendo simultaneamente ali. Quer dizer, por exemplo, eu saí da ESPN em 2013. As redes sociais não eram tão fortes assim. A gente não tinha essa figura do influencer, que eu acho uma coisa... Puta, o influencer, bom, enfim, não tínhamos o influencer, não tínhamos o canal especializado que só fala de um assunto, que fica nichado. A gente tinha basicamente reportagem, primeiro, que é uma coisa que acabou. Por que acabou? Porque as pessoas não se interessam? Talvez se interessem ainda. Porque demora muito para fazer? Talvez. Porque custa dinheiro fazer? Sim. Porque às vezes você precisa abrir mão de um repórter, de 2, 3 repórteres durante muito tempo para se debruçarem sobre um determinado tema, para viajar, para isso, aquilo. Fazer reportagem dá trabalho, dá trabalho. Fazer um perfil de Instagram, de TikTok, não dá trabalho nenhum. É muito fácil e cômodo, e tranquilo e, de novo, descompromissado, né? Então, o custo das coisas, de fazer as coisas, o advento das redes sociais, o interesse das pessoas pelo que é produzido nas redes sociais também. Porque hoje, cara, eu escrevo um texto de 3 parágrafos e tem gente que fala assim, vem aquela piadinha, vou esperar sair o filme. Pô, vai tomar no cu. Você não consegue ler 3 parágrafos, sabe? Você não consegue... tudo virou textão, tudo não sei o quê. Então, as pessoas... É tudo isso que vai juntando. As pessoas estão começando a habituar o cérebro delas a conteúdo de 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos, sei lá, 30. E a boa reportagem, o bom texto, a boa discussão... a boa reflexão, isso tudo toma mais tempo, né? Então, acho que o que está acontecendo com o jornalismo esportivo não é muito diferente do que acontece na sociedade como um todo. As pessoas têm muita pressa de consumir qualquer coisa, chega no final do dia, elas não se lembram de nada do que elas viram, as pessoas não absorvem nada, mas é o que elas estão consumindo. Então, se você oferece para elas outra coisa, elas não vão se interessar. E aí você cai na questão comercial. Você perde audiência, você perde publicidade, você perde dinheiro e você vai pro saco. É basicamente isso. Flavinho, como eu disse no início do programa, Flávio Gomes é o torcedor ilustre da Associação Portuguesa de Desportos, portuguesa de Denner, de Pinga, de Djalma Santos, Julinho, de Enéas, de Félix. E a Portuguesa, como tantos outros clubes brasileiros, está em processo de adesão a esse modelo de sociedade anônima do futebol. Mas, como quase tudo na Portuguesa, esse processo teve uma dose extra de dramaticidade, inclusive com aqueles questionamentos sobre a Assembleia Geral que aprovou esse modelo de SAF. Então eu queria ouvir primeiro, Flavinho, como você avalia a Portuguesa finalmente aderindo a uma SAF, e de uma forma geral, como você vê esse fenômeno das sociedades anônimas do futebol tomando conta de vários clubes gigantes brasileiros
que muitas vezes enxergam na SAF uma boia de salvação para todos os problemas cometidos ao longo das últimas décadas. Porque muitas vezes é a boia de salvação. Porque esses clubes também, ao longo de décadas, foram tão mal administrados, tão mal geridos, que eles chegaram a uma situação de insolvência, que era o caso da Portuguesa. Eu não sou nenhum grande entusiasta do modelo SAF, né? De você pegar um clube, uma paixão, que é um negócio de futebol, é uma coisa muito apaixonante e tal. Clubes que normalmente surgiram de comunidades ou de bairros ou de grupos, enfim, que se identificam, tem alguma coisa em comum, e você chega um momento que você é obrigado a vender aquilo para alguém que não tem nenhuma relação com aquilo. Então, se você disser que eu sou um puto entusiasta disso, não sou. Mas eu também não sou burro e não sou negacionista. A Portuguesa ia fechar. A Portuguesa ia fechar, ia fechar, não, ia falir, ia acabar. Se não aparecesse esse grupo, que pelo menos esse grupo tem um cara que gosta de futebol, tem uma outra parte desse grupo, são três frentes, né? Que vai pagar as dívidas da Portuguesa, portanto a Portuguesa vai continuar existindo, e tem uma outra parte desse grupo que vai transformar o clube em algum lugar frequentar, que dá para frequentar, porque do jeito que estava o clube não dava mais, estava caindo aos pedaços. Então a situação particular da Portuguesa era essa, ia acabar. Eu acho isso demais? Não, não acho. Agora, eu achava demais os portugueses que estavam lá, esses caras que estão lá há 30, 40, 50 anos só fazendo bobagens, acabaram com o clube? Também não acho. Esses, pelo menos, esses que estavam na Portuguesa, eu sei quem são e sei que na mão dessa gente a Portuguesa ia acabar. E na mão desses caras agora não. E outra coisa, é um outro caminho sem volta. O futebol é um grande business, é um grande negócio, ele é lucrativo, se você souber tratá-lo, e isso vai acontecer, como está acontecendo hoje no Brasil, no país inteiro, com grandes e com pequenos clubes, né? Não são só os grandes. Agora, isso quer dizer o quê? Que todas as SAFs vão dar certo? Claro que não, né? Vai depender também da capacidade de quem está comprando, da capacidade de investimento, de capacidade de formar um time de futebol e tudo mais. Mas é um caminho sem volta, O Botafogo, por exemplo, deu certo muito rapidamente. Pergunta se o torcedor do Botafogo queria o Botafogo de novo na mão sei lá, do cara do Ibope lá, que eu esqueci o nome, Montenegro, ou sei lá, eu esqueci os nomes dos dirigentes. Tinha um bicheiro lá, como é que ele chamava? Como é que chamava aquele bicheiro que foi dono do Botafogo? Esqueci. Enfim, o Botafogo estava falido. Aí chega um cara, em 2 anos ele pega o Botafogo saindo da Série B, em 2 anos, em 3 anos ele faz o Botafogo ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Pô, o torcedor do Botafogo não quer nem saber quem é o dono, entendeu? Então, vai ter SAFs que darão certo e outras não. Esses dias mesmo, torcedores do Curitiba foram a Faria Lima, imagina isso, protestar contra os justos, que é um mala completo, que não tem nada que se meter com futebol e não sei o que e tal, e tá lá cagando pro Curitiba inteiro. E os caras foram protestar contra o Curitiba. É uma SAF, né? A SAF do Figueirense quase levou o time à falência. Foi uma das primeiras, inclusive. A SAF do Fortaleza dá super certo, mas é um outro modelo. A SAF do Bahia, porra, o City foi lá e comprou o Bahia. Então, é um novo momento, cara. É um novo momento. Não adianta a gente também ficar olhando para o passado e ser só contra por ser. Porque no passado houve outros movimentos, de, por exemplo, fusão de clubes. A Portuguesa mesmo surgiu em 1920 como fusão de 5 clubes. Né? O Paraná Clube virou Paraná Clube graças à fusão do Colorado com o Pinheiros. O Colorado já era fusão de não sei quem com não sei quem. Então houve um momento no esporte brasileiro, década de 30, 40, 50, sei lá, que os clubes se fundiam para poder sobreviver. Hoje nós estamos vivendo essa era de eles serem comprados. Né? E aí, paciência, é assim. Agora, essa era das SAFs, Flavinho, vem na esteira de, eu diria, uns 15 anos, em que ganhou muita força o debate sobre a profissionalização da gestão dos clubes brasileiros. Isso, na primeira década dos anos 2000, não era tão presente, passou a ser na década passada, e aí desembocamos nessa era das SAFs. Agora, um tema que nós sempre apresentamos neste podcast é a elitização do futebol. O acesso ao futebol, paralelamente a essa profissionalização da gestão, ficou mais caro. O acesso do torcedor a produtos e principalmente aos jogos ficou mais caro.
Torcedores que costumavam assistir em loco aos jogos nos anos 90, começo dos anos 2000, foram afastados dos estádios, dessas grandes e modernas arenas de clubes como Palmeiras, como Corinthians, que cobram ingressos muito caros para as suas partidas. Queria primeiro ouvir a sua avaliação sobre esse processo de elitização do futebol, se você acredita que ele está em curso, e como seria possível, se existe um caminho para que seja possível, de fato, avançar na profissionalização do comando dos clubes brasileiros, sem afastar com tamanha violência torcedores que gostavam de acompanhar os seus clubes no estádio. Mas que não acompanhavam. Aí também é uma coisa que eu sou o maior crítico a desse perfil de público que a gente vê nos estádios hoje. Esses dias eu fui num jogo no campo do Palmeiras, lá no Allianz Parque, de Portuguesa e Palmeiras, e eu fiquei espantado com o perfil claro que é uma generalização e tal, mas o tipo de pessoa que está lá vendo o jogo. Sim. Que não canta, que não vibra, que só reclama. Que a hora que o juiz não tinha nem apitado ainda. Ele começou a apitar o encerramento do jogo, eu olhei pro lado assim, eu vi uma arquibancada inteira levantar e ir embora. Sem aplaudir o time, sem não sei o quê. Então é um tipo de público que eu acho, puta merda, um negócio triste, né, de ver. Mas os estádios estão cheios. E esse vai ser o argumento que essas pessoas que defendem essa elitização, esse vai ser o argumento que essas pessoas vão usar sempre. Porque se você pega a média de público do Palmeiras hoje no Allianz Parque, é muito maior do que era na época do Parque Antártica. A média do Corinthians também, por uma razão muito simples aí também, porque joga num estádio que é o dobro do tamanho do Pacaembu. Mas tem 40 mil pessoas todo jogo. E aí, com que argumento você vai combater isso que a gente chama de elitização? Agora, ela existe. Ela existe por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? Trocou-se o público. Saiu um público que tinha no futebol essa sua diversão semanal, que gastava pouco para ir num jogo e tudo mais, e entrou um público que estava afastado do estádio justamente porque no estádio só tinha pobre, e porque era desconfortável, e porque a polícia batia, e porque tinha cheiro de xixi, não tinha banheiro, não sei o quê. Era um público que não frequentava esse ambiente, né? E agora está frequentando. Você tirou o pobre do estádio e botou o rico no estádio, porque é muito caro ver jogo de futebol hoje. É caríssimo. Vai num jogo lá em Itaquera que você vai ver. Sabe, você tem que ter o sócio torcedor e não sei o quê. Agora, é difícil combater esse argumento de que os estádios estão cheios. Fortaleza está tudo cheio sempre, o Flamengo enche o Maracanã todo jogo, o São Paulo reduziu um pouco o preço do seu ingresso para poder botar, porque não tem time, e aí enche o estádio porque o ingresso é barato e tal. Agora, é muito claro para mim, é muito clara essa troca de perfil, essa mudança de perfil de quem vai aos jogos de futebol. Porque, eu frequento estádio há muito tempo, eu com 13 anos de idade era de torcida organizada. E de ver jogo com torcida mista, de, sabe, arquibancada de cimento e tudo mais e tal. De novo, eu falo isso muito para os meus filhos que são torcedores da Portuguesa que nem eu, claro. A gente, nesses últimos anos da Portuguesa, a gente estava vivendo talvez o ocaso, assim, o crepúsculo, como diria o Fiore Gilhote, do futebol, chamado futebol raiz. Que é ir num jogo, comprar um ingressinho de papel, sentar a bunda no concreto quente, sem cobertura, sem cadeirinha, sem nada. E essas coisas tendem a desaparecer. E também, de novo, assim, eu lamento um pouco, porque a gente fica com saudade, carrega uma certa nostalgia, mas, cara, quando a Portuguesa fez o Canindé, em 72, ela tinha um estádio de madeira. Então, se naquela época as pessoas ficassem com saudade do estádio de madeira, talvez a Portuguesa jamais tivesse o seu estádio de concreto. Hoje ela tem um estádio de concreto que está caindo aos pedaços e vai ser feito um novo, que vai ser uma arena, vai ser chique pra cacete, vai ser coisa mais linda. É um pouco da marcha da humanidade, né? Eu acho que o essencial no futebol é tentar não perder dentro do seu estádio, que eu detesto falar arena, a alma do torcedor, daquele cara que eu acho que o Corinthians consegue hoje.
Você vai em jogo lá em Itaquera, você ainda tem um pedaço do estádio que é o Corinthians. Assim, você percebe que é o Corinthians, que é o corintiano que ia no Pacaembu e tal. Outra parte não, porque já é uma parte bem mais elitizada, é muito mais caro. O cara vai lá com o carro, gasta 200 pau para parar o carro dentro do estádio. Outro dia fizeram até uma jacuzzi no estádio do Corinthians. Ainda bem que acho que tiraram. Isso é coisa mais ridícula que você assistir um jogo numa jacuzzi. Quer dizer, tem essa coisa jeca de querer, né, de querer fazer as coisas mais chiques e tal. Agora, é um caminho, outro caminho sem volta, porque esses estádios, eles são bonitos, os novos, eles são bem mais funcionais, naturalmente, bem mais confortáveis, e eles são muito rentáveis. Então é isso que os clubes no fim querem. Você quer gestão profissional, você precisa de dinheiro. E o estádio acaba sendo uma boa fonte de receita. Né? Agora, Flavinho, quem segura essa aura dos estádios nessas novas e moderníssimas arenas é o torcedor organizado? Porque esse é um debate também que a gente sempre traz aqui. No Brasil, existem duas correntes, basicamente, né, dos que defendem a torcida organizada e dos que acreditam que elas sequer deveriam existir. Qual é a sua avaliação sobre isso e o papel da torcida organizada neste momento em que falamos de grandes e modernas arenas, de uma mudança de público? O torcedor organizado continua a fazer parte do universo do futebol brasileiro. É outra coisa que as torcidas organizadas são os meus amigos indefensáveis, né? Porque a gente... eu fui presidente de torcida organizada, fui presidente da Leões da Fabulosa, imagina. As torcidas surgiram no final dos anos 60 como torcidas uniformizadas. Né? A maior torcida do São Paulo era a TUSP, a torcida uniformizada do São Paulo. A maior do Palmeiras era a TUP, torcida uniformizada do Palmeiras. A Leões da Fabulosa tinha um uniforme, era super rigorosa, era obrigado aí com a camisa da torcida e calça branca. Então, era o que? Qual é a origem dessas torcidas? É fazer um espetáculo visual, estético no estádio. Bandeiras, faixas, uniforme e tudo mais. Isso foi passando por uma mutação ao longo dos anos, porque essas torcidas, esses grupos todos cresceram. E quando você tem esse crescimento que é difícil de conter, assim, incontrolável, é natural que outros grupos se apropriem dessas torcidas, e a gente tem... de novo, não sou negacionista. É óbvio que o crime organizado está infiltrado hoje nas torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do Cruzeiro, do Atlético, do Fortaleza, do Ceará, do Sport, Grêmio, Internacional, quase todas as torcidas. Na Portuguesa não, porque a torcida da Portuguesa é pequena. Então, nós temos a Leões da Fabulosa, hoje é uma torcida de, 200, 300 meninos. Mas as torcidas, a Gaviões da Fiel, cara, a Gaviões da Fiel é maior que uma cidade, né? A Mancha é maior que uma cidade. E a gente vê o que tem acontecido. Então, quando acontece um episódio, bota fogo no ônibus do Cruzeiro, mata o cara, não sei o quê, a tendência é falar assim, você tem que acabar com isso, tem que acabar com isso. Mas, ao mesmo tempo, é o que ainda pulsa dentro de um estádio. E é o que ainda é legal no futebol, né? Então, eu não sei, é muito contraditório, eu não sei o que defender nessas coisas. Ainda bem que eu torço para a Portuguesa, porque é muito fácil identificar o crime nessas torcidas, sabe? O que acontece em Minas, por exemplo. Cara, o que acontece em Pernambuco. Pernambuco é um negócio pavoroso, a torcida jovem do esporte, as brigas com a torcida do Santa Cruz, principalmente. Minas, os caras já estão fazendo jogo de torcida única, mas é crime no metrô, na estação, no ônibus, brigas em bairros. E aí são só torcidas... É por causa das torcidas organizadas? Ou é o crime? Quem que tá produzindo essa violência? Usar o clube como uma forma de você juntar pessoas que são assim... Eu não sei o que pensar, para falar a verdade. Eu não sou a favor da extinção das torcidas. Mas sempre que acontecem esses episódios, de novo, a gente fica com dificuldade de argumentar a favor. Acabei não dando resposta nenhuma. Porque não sei se tem, entendeu? Exato, talvez não haja uma resposta concreta sobre isso. Você olha na Europa, por exemplo, os ultras, sim. Né? Você olha aqui na Argentina, principalmente, que... O que era a Inglaterra antes da Premier League, por exemplo. E aí, assim, tem gente que
que tem uma visão de futebol, que olha hoje para um estádio na Premier League e acha, puta, que é lindo isso daí, mas não tem mais aquela festa que os... 100 mil pessoas sentadas... Sentadinhas fazendo assim, né? E futebol não é isso, né? Mas será que é preferível isso aos hooligans que saem matando gente? Talvez seja. É difícil, viu, cara? É difícil defender a torcida organizada. É difícil. Eu não sou contra, não acho que tem que ser extintas, mas é difícil defender. Flavinho, nós começamos este podcast falando de seleção brasileira e o encerraremos com o mesmo assunto, mas agora dentro de campo, porque, como eu disse na abertura, estamos há basicamente um ano da Copa do Mundo de 2026 e eu queria ouvir, na sua avaliação, quais são as perspectivas da seleção para a Copa do ano que vem, se você enxerga a possibilidade real de título ou se vamos superar aquele jejum entre o tricampeonato em 70 e o tetra em 94, lembrando que a última conquista da seleção foi no Mundial da Coreia e do Japão em 2002. 24 anos se completarão no ano que vem. Eu vou falar aqui um monte de clichê, né? Porque muitas vezes os clichês eles correspondem à realidade. A seleção brasileira é sempre candidata, vai ser sempre candidata. Não vou dizer agora que ela seja favorita, né? Favorita é uma coisa, candidata é outra. A gente tem hoje mais seleções candidatas a títulos, tanto que a gente viu Croácia fazendo final de Copa do Mundo, a gente viu a Bélgica eliminar o Brasil, a gente tem visto novos players, como se diz. Mas no fim das contas, as grandonas acabam se impondo. São os países que têm o futebol mais forte mesmo. Não estou falando de Brasil, de França, de Alemanha, Espanha, Argentina. E a Itália um pouco menos, porque a Itália nem nas últimas Copas foi, mas tem toda a sua história e tal. E a Inglaterra, talvez. Acho que dessa turma aí não sai. Alguns países perderam força no futebol, como o Uruguai perdeu. Eu não acho que o Brasil seja favorito, não foi favorito, tirando, olha, das últimas Copas do Mundo. A Copa de 2006, eu acho que o Brasil era favorito. Favorito mesmo, porque tinha um grande time muito bom. E fracassou. Aquela farra na Suíça. Exatamente. Mas 2006, então, talvez tenha sido o último ano em que o Brasil era realmente favorito à conquista da Copa do Mundo. Nas outras Copas, o Brasil não foi favorito, mas podia ter ganho, podia ter vencido. Passou fácil das fases de grupo, sempre, chegou a quartas de final e tudo mais, chegou a semifinal, jogando aqui no Brasil. Então dava para ganhar, mas não ganhou. Então o Brasil hoje ele entra nas mesmas condições, eu acho, que essas outras seleções, e tem aquela coisa do momento mesmo, do momento em que um time está na época exata da Copa do Mundo. O Brasil, de 2002 para cá, quando deixou de ganhar a Copa do Mundo, eu acho que em nenhum desses anos, exceto 2006, que tinha um grande time, mas não jogou nada, em nenhum desses anos o Brasil mostrou um futebol bom o bastante para ser campeão. Pode ser que mostre agora. Eu acho que há times melhores, acho que seleções na Europa, principalmente França e Espanha, que são muito boas, e acho que isso que a Argentina fez na última Copa do Mundo coloca a Argentina de novo no mapa, né? A Argentina ficou um tempinho jogando mal, tendo muita dificuldade para ganhar uma Copa do Mundo, chegou à final contra a Alemanha, mas não fez uma Copa do Mundo boa e tudo mais. Agora, a Argentina, campeã do mundo agora, ela incorporou, né? Então, eu acho que as perspectivas da seleção brasileira para 2026 são muito parecidas com o que a gente teve nos últimos anos. Assim, elas dependem de um Neymar ainda? Ou isso já não é mais uma questão relevante? O Brasil, quando precisou do Neymar, dessas últimas Copas todas, coitado do Neymar, que se machucou. O Brasil nunca fez uma Copa do Mundo nessa era Neymar, digamos assim, com o Neymar 100%, com o Neymar podendo ser o cara da Copa do Mundo, podendo ser o que o Messi foi na última Copa para a Argentina. E não vai ser em 2026 também, porque o Neymar agora está no fim da carreira mesmo e a gente percebe que é um jogador frágil, né? É um jogador que passou por muitas contusões, muitos problemas médicos. Se ele chegar zerado e tal, mas eu não acho o Neymar hoje um jogador capaz de ganhar uma Copa do Mundo sozinho. Não, eu acho que o Brasil vai precisar mais do que só o Neymar. Flavinho,
Obrigado pela E eu queria mandar um abraço aqui pro Mino, porque eu não sei se você sabe, eu trabalhei na Carta, que não era só carta. Eu trabalhei, fiz uns freelas. E eu vou lembrar isso aqui rapidamente, porque é uma boa história. Eu tinha acabado de sair da Folha, em 94, imagina. Aí o Mino me chamou para fazer uma matéria. Alguém da revista chegou para ele e falou que estava vendo uma explosão de interesse pelo golfe no Brasil. E a Carta era uma revista mais lifestyle do que propriamente uma revista hoje, como é política e tal. E aí ele me chamou para fazer uma matéria sobre o boom do golfe no Brasil. E não tinha boom de golfe nenhum, obviamente. E quando eu cheguei para fazer a matéria num clube de golfe, não sei onde, aqui na Zona Sul, estava tendo uma manifestação do MST na porta do clube. E a minha matéria foi a manifestação, óbvio que não foi não foi o boom do golfe, coisa nenhuma. Ganhei a simpatia do Mino pro resto da vida e quando eu entreguei a matéria, eu falei assim, Mino, só que você pega esse seu editor que falou para você que estava havendo uma explosão de interesse no golfe no Brasil e manda embora, porque não está tendo explosão de golfe nenhuma. O golfe é um esporte para meia dúzia e vai continuar sendo o resto da vida. Ele morreu de dar risada e eu lembro muito bem desse episódio, foi uma honra trabalhar pro Mino também. É isso. Sensacional, tá, Flavinho. E com essa história nós encerramos esta edição do Carta FC, o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao esporte. Lembrando que se você gostou deste programa, não se esqueça, semana que vem tem uma nova edição no seu agregador de podcasts preferido. Um grande abraço a todos e até lá.